Este conteúdo é uma obra independente. Seus comentários e opiniões são de responsabilidade dos seus idealizadores, não refletindo pensamentos e opiniões da emissora TVI. Estamos começando mais uma edição de O Assunto É, com Carlos Eduardo Sudré, pré-candidato ao Senado, e que é um nome conhecido no sul da Bahia e que já vem trabalhando essa pré-candidatura há meses. Sudré, quando vai ser o lançamento da sua pré-candidatura? Oi, Kleber. É uma alegria tão grande quando eu vejo a TVI. TVI que Barbosa com a equipe faz de forma muito corajosa há 20 anos, né? 20 anos. E que você agrega a sua inteligência, cujos efeitos luminosos eu sou testemunha desde os bancos do Colégio Estadual de Itabuna. Eu venho aqui atendendo ao seu convite, que muito me honra. A candidatura já está se processando na tática que a gente usou, que foi fazê-lo de uma forma muito discreta, taticamente, para evitar que a gente pudesse ser atingido pelos ventos asquerosos de Netuno, né? Pelos raios dos poderes constituídos, daqueles que usam o dinheiro público para sufocar as liberdades. E ainda com o Banco Master no cenário também, né? Eu não me preocupo com o Banco Master, porque eu não tenho envolvimento nem com o banco, nem com o tamborete. É por isso que estão dizendo que o meu nome é o que está sobrando disso tudo aí para o eleitor. Por isso que ontem um grande amigo meu me disse o seguinte: já temos um slogan. Nem governo, nem oposição. Carlos Sodré é a opção. Né? Mas, Kleber, a gente preconiza fazer o lançamento da pré-candidatura na próxima sexta-feira, dia 27. Eu, do ponto de vista público de divulgação, eu estou, através do seu programa, fazendo isso. Também o convite para a população de Itapé e dos outros municípios da região. É que, na verdade, a Câmara de Vereadores de Itapé, generosamente, entendeu de instituir uma comenda, a comenda Joaquim Santos Lisboa, que é o fundador de Itapé, e essa comenda vai ser otorgada de forma inédita e com exclusividade à minha pessoa. Eu lá não posso ter título de cidadão porque já sou nascido lá. E essa foi marcada a data do dia 27, a escolha do meu nome foi por unanimidade, e a Câmara de Vereadores vai reunir pessoas de Itapé e pessoas de outros lugares, inclusive autoridades que vêm de Salvador, outro lugar, amigos, na verdade, para festejar comigo esse momento glorioso da minha vida, que é receber esta comenda, que é um tributo, é uma homenagem da minha terra. Segundo a justificativa, que foi aprovada por unanimidade, é porque eu terei projetado o nome de Itapé na Bahia, no Brasil, onde eu tenho andado e pelas coisas que tenho feito. E será, logo depois desse ato, num ato à parte, será feito o lançamento da candidatura ao Senado da República para que esta região, que em 136 anos de República, Nunca temos senador. nunca teve um senador, e hoje sou, até aqui, o candidato publicamente posto como o único candidato de Valença até Lagedão, na divisa com Minas e Mucuí com o Espírito Santo, e a beira do Sudoeste. Eu fiz um trabalho aqui na região, e esse trabalho tem sido feito na penumbra para não despertar as iras, como eu disse, do Olimpo, mas também para que desse tempo para a gente fazer o alinhavo, que agora já é objeto de quem trabalha em alfaiate, né? De quem está costurando esses apoios, essas adesões, e que não estão só na região do sul e médio sudoeste da Bahia. Já ultrapassa essas fronteiras, está isso em todo o estado da Bahia, e eu quero, depois do episódio de Itapé, depois que a imprensa, que é toda nossa convidada, toda ela da região, reverbere essa notícia e ela possa chegar nos outros rincões do estado, como está tudo organizado para isso. Nós vamos desembarcar na capital, onde eu vivi metade da minha vida, embora todo mês aqui, mas é lá que eu vou dizer, naquele espaço que está
como eu diria, sequioso de uma candidatura alternativa, sobretudo pela tristeza que está aí o quadro político, é algo que poderia ser ou é desvanecedor para a população, mas que eu saí dos meus cuidados nessa altura da vida para emprestar a minha contribuição nesse enfrentamento. Agora, a política brasileira vive uma séria crise dos três poderes institucionais, né? O STF, o Congresso e o próprio governo executivo têm laços com o Banco Master de alguma forma. E isso pode repercutir eleitoralmente. De que forma isso pode afetar a sua candidatura positivamente para uma eleição? Em primeiro lugar, viu, Kleber, só retrospectando um pouco, eu acho que a crise começa no círculo social primeiro, que é a família. Nós não temos mais uma mesa de domingo de filhos e pais e avós, não é? Brincando, brigando, fosse o que fosse. Há uma desintegração da família. E esses círculos, digamos assim, de dificuldades alcançam os outros círculos sociais, a própria sociedade. E isso se reflete na política. Quem está em Brasília, nos três poderes, é feito do mesmo barro que nós somos feitos. O problema está na modelagem, porque há famílias que modelam, e eu até sempre digo, a escola não educa, quem educa é a família, a escola instrui. Não é? Instrui. Então, isso está repercutindo lá nos três poderes, porque a humanidade que está lá é a mesma humanidade que está em todo lugar, com essas deficiências que eu me referi. Isso vai se alongando, vai se aprofundando, e aí o que a população não aguenta mais, a sociedade, é o vexame de toda manhã um escândalo novo, uma batida nova da Polícia Federal, e cada vez nomes de um lado e do outro. Não está ninguém se salvando, não. Está todo mundo com um pé no problema. Agora, o que me preocupa como observador da vida brasileira é que nós tivemos o Mensalão, tivemos o Lava Jato, muita gente foi punida, muita gente foi presa. Hoje está todo mundo liberado, todo mundo solto. E deu em pizza. E esse Banco Master, mesmo com um prejuízo de 50 bilhões para o contribuinte brasileiro, que é quem vai pagar a conta no final, essa conta, essa crise do Banco Master, pode se refletir também na impunidade, né, nessa pizza de novo? Olha, a impunidade é uma coisa horrível, porque ela é retroalimentadora do crime. Mas eu quero também lhe dizer, sabe, que essas coisas aconteceram. Houve um tempo que nem isso acontecia. A gente até já avançou. Não avançou de forma tão consistente e tão efetiva quanto você e eu desejamos, ou a sociedade precisaria que fosse. E o Banco Master vem aí, dito, presumido, como o escândalo maior de todos, como o mega escândalo. E aí eu digo a você, veja bem, Kleber, do ponto de vista político-eleitoral, que foi o que você me pediu aí no começo da sua pergunta para eu abordar, veja bem, quando você condena alguém, essa pessoa daqui a pouco fica esquecida. A não ser um ex-presidente que está aí preso, mas tem um filho candidato, o nome vai estar sempre rolando aí. Mas quando alguém é condenado, vai para o calabouço, né? Vai para a cadeia e lá fica, daqui a pouco a sociedade até se esquece dele. Agora, pior do que isso, durante o processo eleitoral, é a dúvida. A dúvida sobre alguém é pior do que a condenação, porque vai botar esses candidatos aí, todos eles, inclusive ao Senado, nas cordas, se explicando a campanha toda. Enquanto eles estão se explicando se estão ou não estão envolvidos com o banco, eu não estou envolvido com o banco e nem com tamborete, eu não tenho nada a ver com isso. E aí quando você pergunta que benefício cabe à sociedade, se ela quer quem está aí, sob a suposição e até com dados e indícios veementes de que tem lama, de que tem sujeira no currículo, ok, até agora, graças a Deus, não tem um cisco colocado, como dizem os meus amigos. Eu vou para isso com a vida limpa, com a ficha limpa, com algum preparo intelectual, mas sobretudo com experiência de longa militância na vida pública, com um relacionamento muito amplo, com a vida dedicada aos ideais da minha região,
Lutei ao lado de Soane, com outras pessoas, na luta pela UESC. Ajudei, de certa forma, na ultimação da criação da Universidade Federal. Essas grandes lutas, obras de Itabuna e Ilhéus, no governo de Roberto Santos, na região inteira, quando aos 29 anos eu fui diretor do CEI, que era uma subsecretaria da Casa Civil, em todos os lugares. Como governadoria regional. Sim, e fizemos naquele tempo obras importantes. Então aí, quem quiser ver, está aí, de tijolo e pedra e cimento, Cais da Beira Rio, semianel rodoviário, Colégio Polivalente, Avenida Kennedy, que virou Manuel Chaves, quartel da 2ª Companhia, que virou 15º Batalhão, Centro Social Urbano Elzo Pinho de Magalhães, com a doação do terreno pelo nosso querido amigo Elzo, saudoso Elzo Pinho, Jardim Primavera, que é a URBS 1, 2 e 3, trabalho guiado por mim. E o sistema de esgoto de Itabuna, a rede aérea de energia, a requalificação da estrada de Ilhéus até Conquista, estendida até Belmado, foi no governo Roberto Santos. A aprovação na Sudene da Nestlé foi no governo Roberto Santos. O projeto dessa rodovia, que vai ter o nome de Rodovia Roberto Santos, que é a duplicação pela margem direita do Rio Cachoeira, foi trabalho do governo Roberto Santos, à frente do qual eu estava aqui. Então a gente tem fazimentos aqui, tem em outros lugares, vida social. Fui presidente 2 anos do Lions Clube Itabuna Centro. Fundei ao lado de Manuel Targino e de Otônio Silva, de saudosa memória, o Lions de Itajuípe, o Lions de Paulo Afonso. E todas as atividades da liderança estudantil que você participou, nós fomos na militância intensa, né? Para fazer o colégio estadual, depois do governo conseguimos fazer a primeira ampliação do colégio estadual lá do São Caetano, em Itapé, nos outros lugares. Deu uma marca desse trabalho nosso. Na capital, na Subsecretaria de Agricultura, ao lado de Geraldo Simões, na Subsecretaria de Administração Penitenciária, ao lado de Nestor Duarte, prestamos nossa colaboração. Fizemos a nossa vida de forma limpa. E agora, o que a gente pede? Um mandato para defender o próprio sul da Bahia. A causa não é minha, não. A causa é de todos nós, que nunca tivemos uma voz para a gente chegar com os nossos pés, com as nossas pernas, com os nossos braços, com a nossa voz, para gritar que o sul da Bahia precisa ser visto e respeitado. Não são soluções de afogadilho para a crise do cacau, uma série de gente querendo pongar aí. Tem até deputado, eu chamo eles hoje de gafanhotos, que vem aqui atacar as folhas dos cacauais, porque só vem aqui de 4 anos. E tem gente que continua metida cabo eleitoral, vendendo o que não tem, recebendo dinheiro e trazendo para aqui cada tipo que não presta. Até candidato a Senado que tem um passado feio, estão querendo trazer para aqui. Eu vou me insurgir contra isso. Eu só tenho uma arma, minha palavra. Eu vou de casa em casa pedir a cada um, humildemente, em cada igreja, em cada escola, sobretudo a juventude, que me dê a oportunidade de ir para o Senado. Farei só um mandato. Não serei candidato à reeleição, para poder ter independência, para poder ter autonomia, para gritar sem medo de presidente, nem de ministro, nem de nada. Esse é o meu papel, porque eu tenho que dar satisfação a quem votar em mim. Você está enfrentando candidatos poderosos como o ex-governador Wagner e o ex-governador também, que hoje é ministro do governo de Lula. Mas ambos estão citados no caso do Master, né? O senador também, o coronel também tem essa pecha. E até o Roma parece que também estão nesse bolo. Como é que você vai fazer para enfrentar esses pesos pesados com a máquina na mão? Eu primeiro tenho a lamentar tudo isso, porque isso denigra a classe política. Em segundo lugar, eu tenho apreço a essas pessoas. Não é? Então eu fico muito triste que isso aconteça. E eu não gostaria de me valer disso e não me valerei no sentido do jogo baixo. Agora, eu não posso alterar o destino das coisas, nem as circunstâncias. Quem tiver sua culpa, que pague. Eu que estou dizendo novamente, eu não tenho nada a ver com banco nem com tamborete. E eu quero exatamente a confiança da região. Se a região quer dar confiança a quem está sob sob o risco de condenações, é problema da região. Democraticamente eu aceito, mas eu quero o espaço para falar pela minha região. Eles não são daqui, quem tem os pés aqui, as raízes aqui, o umbigo enterrado aqui sou eu.
E sou eu o único candidato que quero o voto da região para servir a região. Essa semana o Congresso aprovou um projeto que considera chocolate, os produtos derivados de cacau com até 35% de cacau. Isso aí, você é a favor desse projeto ou você pretende mudar essa história? Eu sou a favor, não sei se isso cientificamente é tudo que a gente podia querer, mas não adianta isso isoladamente. É preciso que isso esteja encastuado dentro de outras coisas. Eu não aguento mais de ver soluções de afogadilho, sobretudo com a lavoura cacaueira. Esta lavoura foi muito errada quando ela estava em seu grande poderio, em seu momento digamos assim, de pujança, no seu apogeu. Não soube criar, não quis criar uma força política do tamanho da força da economia. Então, quando hoje ela tem dificuldades e ela já não pesa tanto, ela tem dificuldades. Então, não adianta ficar querendo empurrar a solução de última hora. Isso é uma coisa isolada, entendeu? Aqui tem coisas assim. Se condena uma portaria normativa aí, que um documento normativo do Ministério da Agricultura sobre as restrições para importação, mas quando o cacau teve outro dia de R$1.000, ninguém estava falando nisso. Só fala quando a coisa aperta. Então é o brasileiro que só quer fechar a porta quando roubado. As lideranças não se organizam. E tem muita gente aí, mesmo no campo privado, cometendo erros iguais a políticos. O que eu acho, e vou lhe dizer, quando terminar isso, a eleição, se eu for eleito, eu vou convocar uma audiência pública envolvendo todos os interessados de todos os segmentos para discutirmos uma solução de médio e de longo prazo. Por quê? Porque solução de afogadilho em boca de eleição ou então na crise, você veja, por exemplo, um remédio de homeopatia não se aplica no momento da crise. Vai se aplicar para evitar que chegue aquilo. O que a gente precisa criar são esses métodos, esse sistema, esses expedientes de se vacinar, de se precaver contra a dificuldade, para criar alguma estabilidade e todo mundo poder respirar uma tranquilidade econômica e social. O esvaziamento da CEPLAC, ele preocupa de que forma? A CEPLAC é um assunto muito caro para mim e para todos nós. Porque eu acho que a CEPLAC, deixaram a CEPLAC chegar ao ponto que chegou. Lutas, cada um fez um pouco para evitar, mas chegou. E chegou ao ponto que de 7 mil funcionários, estou dando números absolutos, está em 700, 10%. E durante esse tempo, ela foi perdendo força e perdeu os remos, perdeu o rumo e perdeu o remo. E é preciso agora a gente rediscutir e ressignificar a CEPLAC para que ela tenha um novo papel dentro de um novo momento. E isso não é afogadilho de véspera de pleito eleitoral que você vai achar a fórmula miraculosa. Até porque governo federal, governo de estado, esses políticos que têm mandado, todo mundo quer tirar uma casquinha em forma de voto na eleição. Eu quero ver o trabalho sincero, aquele trabalho feito para vingar a longo prazo. E para esse eu vou convocar todo mundo. Como eu vou lutar por coisas que até hoje as pessoas não ligaram. Por exemplo, estou dando uma ideia aqui inédita. Precisamos fazer uma barragem no Rio Salgado. Os técnicos vão dizer aonde. Para quê? Para regular a vazão do Rio Salgado, que é hoje quem ameaça a integridade física de Itapé, de Itabuna, de Ferrada, do Banco da Vitória até chegar em Ilhéus. Por quê? Porque, na verdade, a barragem do Rio Colônia segurou Colônia. E segura, só passa a quantidade de água do tamanho do que a calha do rio comporta. Mas quando o Rio Salgado, que sempre foi um rio tranquilo, e de uns tempos para cá resolveu não sê-lo mais, aí digo eu, é preciso ter ali também. Por exemplo, nós fizemos, você falou aí no percentual de agregação do chocolate, né, do cacau, da composição. Veja bem, nós fizemos, Geraldo Simões, secretário da Cultura, elaborou um projeto do qual eu participei para fazer 10 fábricas pequenas para fazer a industrialização do cacau. Instalou-se, tentou-se instalar 2 ou 3, a que vingou foi a de Bicaraí, está dando um show de competência.
faz um chocolate diet, por exemplo, que no mundo inteiro não tem similar, não tem igual, não tem concorrente. E é preciso o quê? Transformar a Bahia Cacau, aquilo, numa holding, você dispensa um tipo holding, vamos dizer, né? Uma modelagem, para você ter outras que façam outros produtos em regime de cooperativa, porque eu sou um cooperativista por excelência, porque eu acho que o cooperativismo é o grande instrumento de aperfeiçoamento ético do ser humano e que junta todo mundo na mesma luta em face do mesmo destino. Na região hoje tem diversas fábricas de pequeno porte, de pequenos produtores isolados também, que já estão agregando valor à sua produção, né? Isso é extremamente saudável. Itabu... É muito saudável, mas para a gente conseguir chegar a um tamanho de transformar a amêndoa, que tem um preço infinitamente inferior ao valor agregado da transformação de chocolate, não é obra só do poder privado, é dele sim. Num país de livre mercado, e que é bom que tenha, nós também precisamos que o poder público faça a sua parte. E faça a sua parte por essa via do cooperativismo, como em Bicaraí está funcionando às mil maravilhas. É um exemplo para ser mostrado em aula prática. E eu dou os parabéns. Estive lá agora há uma semana revisitando, sempre que posso lá, porque eu sou entusiasta daquele projeto e do que ali se faz. Parabenizo os que estão lá fazendo aquilo. Itabuna tem um empresário que está adaptando 2 galpões com 2.000 metros quadrados para uma grande fábrica de chocolate com restaurante e uma central de distribuição de produtores da região, onde que vão processar o cacau ali também. Já é outra alternativa também de negócio, no caso, na área de cacau. Ir lá e ver o seguinte, rapaz, um pão com meio é um pão e meio. Se o poder privado, se a iniciativa privada avança nesses projetos extraordinariamente valiosos, o poder público faz também a sua parte. Porque o grande papel do poder público que faz da economia é ter um papel indutor, não é? Por exemplo, no Instituto de Cacau da Bahia, lá no passado, abriu as rodovias para depois passar de ônibus da Suba. É um papel de quem? Em que o capital do Estado e o capital de pessoas da vida privada fizeram isso. Foi assim que o desenvolvimento foi chegando na região. É você juntar sempre o que é positivo. A gente tem que discutir, Kleber, a partir do que nos une, a partir do que é produtivo, do que é producente, do que é uma coisa benéfica. A gente ficava discutindo primeiro as divergências, as malquerenças e os ciúmes bobos de pessoas, fulanizando as relações. Nós temos que pensar no todo. Eu farei o mandato de senador voltado para isso. E não serei candidato à reeleição, para ter liberdade. E durante o meu mandato eu vou consagrar os meus 8 anos de mandato a fazer isto, para cumprir o meu papel. Será o meu legado de vida para a minha região. E você já tem um advogado realizado, profissional e tal, e aí vai cuidar desse projeto? Eu sou um procurador federal aposentado. A advocacia hoje que eu tenho é uma advocacia bissexta, do que eu fiz e que ainda continuou. Algumas causas de curso mais duradouro. Mas eu quis, quando voltei para a região onde eu moro na região, moro na zona rural, eu trouxe 1.400 livros de consulta para ler, para reler, para treler, para poder me dedicar à atividade intelectual. Infelizmente, a gente não se governa. E aí me colocaram uma coisa: você está sendo muito egoísta, porque você juntou uma experiência que pouca gente juntou, e você está guardando isso só para você. Não é nem para meus filhos, que eles todos moram longe, moram fora, e você está guardando para você. Você precisa dar, então você vai ser candidato ao Senado. Aí me aparece um e diz assim: mas precisa de muito dinheiro. Kleber, isso é gente que quer afastar concorrente. Porque ninguém me pediu dinheiro nenhum, até porque eu não tenho dinheiro e também não teria para dar.
Agora, o que eu estou vendo de gente espontaneamente se oferecer em meu favor, Eu conheço cabo eleitoral seu que mora em Pernambuco e fica nas redes sociais fazendo campanha para você. para você ver, De tem graça. gente também do exterior, porque as pessoas viram como foi a luta da gente. E nada para mim foi fácil, portanto eu enfrentar isso, mas não quer dizer nada. Ah, mas tem fulano que é grande, fulano que é grande. Eu não já vi o Flamengo perder pro canto do Rio e pro Olaria, mas eu já vi o Colo-Colo ganhar do Vitória e do Bahia, ser campeão da Bahia. Eu não estou preocupado com isso, não. Eu tenho que combater. Numa eleição, você ganhar é ganhar, perder é perder. Mas não concorrer é perder também. E eu não sou peru para morrer de véspera. Agora você é candidato numa região que já foi famosa, a região Cacaueira, a riqueza e tal. E Itabuna hoje é a 160ª primeira cidade do Brasil em população. Até aí é ótimo. Quando você vai para a renda per capita 20 mil, eu falo isso todo dia no meu programa, que eu gosto da região e me preocupa os problemas de Itabuna. Nós somos o 63º PIB da Bahia em renda per capita e somos 3.168 no Brasil em renda per capita. De 4 mil e tantos municípios. Em 5.570 municípios. 570 municípios. Fora disso, nós temos 39% da população vivendo de Bolsa Família. Ilhéus tem um PIB um pouco maior, 32 mil e tal, mas 39% da população também vive de Bolsa Família. E eu não vejo uma articulação poder público, iniciativa privada e a comunidade para tentar solucionar esses problemas da região, que perdeu o seu elan econômico e tal. E você vê que Itabuna não tem um projeto estruturante. Eu vejo assim, a gente tem que cuidar primeiro da nossa casa, da nossa região, e projetar a visão para o Brasil, para o Estado, para o Brasil. Por exemplo, outro dia eu tive uma discussão em que o sujeito procurava saber, de que lado você está? Eu digo, lado de quê? Mas você tem que ter um lado aí. Sim, meu lado é a minha região. Mas a região como? Eu digo, vem cá, mas deixa eu fazer uma pergunta. Quando você tem um quintal que o esgoto está aberto, contaminando sua família e os visitantes e os vizinhos, e você não cuida do seu quintal e vai se oferecer para cuidar do jardim do bairro, você não está fazendo legal. Você tem que cuidar primeiro do seu quintal para poder cuidar do comunitário, do de todos. Então eu acho que nós temos que cuidar da nossa aldeia. A nossa aldeia é esta aí. Quando a questão, como você falou aí, de um benefício social que é de caráter nacional, mas que, pelos reflexos que tem com nossas estatísticas, você acabou de falar, nós precisamos encontrar algo estruturante que reformule e redesenhe o destino socioeconômico da região. Eu digo assim, Kleber, nós precisamos criar uns critérios. Você, por exemplo, para criar filho, você tem que adotar alguns limites. Ele pode sim, mas não pode tudo, porque ninguém pode tudo, porque ninguém é absoluto. Há uma relatividade básica que a gente compreende que é necessário na criação e na formação da gente. Muito bem, porque o direito da gente termina onde começa o do outro. Aí eu lhe digo, nessa circunstância, esses benefícios que são necessários, e eu defendo seguro-desemprego, defendo Bolsa Família, defendo tudo isso. Só que eu acho que isso tudo tem que ter um limite do necessário, daquilo que é suficiente, e que daí em diante é preciso haver uma rearrumação para que isso seja um benefício apropriado, no tamanho certo, e as pessoas se liberem e possam continuar emprestando a sua força laboral, a sua força de trabalho, agregando isso num grande esforço comunitário para girar a roda da economia do país ou da região que a gente vive. Então, isso é um desenho ou a necessidade de um redesenho nacional. Eu não sou dono da verdade. O que me cabe amanhã, em sendo senador, é poder ouvir os que conhecem o assunto, os que possam conhecer mais do que eu, e para isso é preciso ter a maior de todas as humildades, que é a humildade intelectual. A gente não sabe tudo. A gente não sabe tudo, então vamos conversar com quem sabe, vamos ver outros modelos e ver como a gente melhora isso, para que a gente dê uma segurança às pessoas, sem que seja também
algo para instalar, ou, digamos assim, impulsionar um sentimento de desocupação coletiva, permanente, estática, para que a sociedade pare de gerar insumos de crescimento. Agora, a região também necessita dessas obras estruturantes. Tem duas que fica, cada ano de eleição, ela aparece, que é o Porto Sul e a ferrovia. São obras de cunho eleitoreiro ou são obras estruturantes que precisam ser executadas e estão sendo atrasadas? Eu estou na segunda colocação sua. São obras estruturantes que precisam ser dinamizadas. Agora, eu acho uma coisa. As conjunturas vão criando dificuldades nas relações internacionais. São obras que estão precisando do aporte de know-how externo, de recursos internacionais, etc. Tudo bem. Mas a gente tem que botar também o chapéu, né, onde o braço alcança. E tem que usar nos limites da prudência que Juscelino usou, JK. Né? Na época podia até parecer um visionário, mas os visionários mudaram o mundo. Mas não pode ser uma coisa mal planejada e irresponsável. O que eu estou vendo aí é tanta gente. Eu vou receber obras agora. Que obra agora, rapaz? Nós estamos no mês de março, acabou já. Nós vamos ter quantos meses aí? 9 meses, sujeito inclusive uma parte de eleição, campanha política, e o governo está terminado. Mas o governo vai se reeleger. Bom, aí eu não sei, quem vai dizer é a urna. E as pesquisas eleitorais indicam o que eu estou vendo, polarizada. Kleber, o que eu estou vendo é o seguinte: eu estou acompanhando política desde os 12 anos de idade. Desde os 12 anos de idade. E política estudantil, e você foi meu companheiro. A gente estava junto. Eu nunca vi alguém se dedicar a fazer Eu acho que fizesse um projeto para perder a eleição, não faria com tanto requinte como estão fazendo. Uns homens capazes, ditos como os bruxos, os cérebros maiores da política da Bahia, tem 1 ano e 2 meses para fazer uma chapa e não fecha. Isso é igual a contabilidade, tem que dar certo, não pode fechar martelo. 1 centavo faz a diferença entre o crédito e o débito, não estão conseguindo fazer. Agora, você me desculpe, eu não vou negar a você que enquanto eles erram, eu me beneficio. Afinal, morre o cavalo para bem do boi. E eu vou ficar quieto deixando eles errarem. Até porque Napoleão Bonaparte ensinou a Maquiavel, comentando o livro de Maquiavel, que não se interrompe o inimigo quando ele está errando. Então deixa eles errarem, porque isso me levará ao Senado. Pode escrever, a gente vai chegar lá. Deus marcou esse momento para a região ter um senador para chamar de seu. Agora tem uma eleição polarizada também, a direita e a esquerda brigando, mas você não vai fazer campanha para nenhum dos dois candidatos, nem nada? Vem cá, Kleber. Primeiro que nenhum deles está me dando voto nenhum. Quem vai me dar voto é a população, é o povo e o eleitorado, em primeiro lugar. Segundo, rapaz, que esse negócio de esquerda e direita, o cara chega aqui, é de esquerda e diz que é de direita. É de direita e diz que é de esquerda. Depois inventam a bossa aí e vai dizer, eu sou a direita da esquerda. Então vai dizer, eu sou a esquerda da direita. Eu sou do teto, eu sou do subsolo. Aí eu pergunto, onde é que você estava quando a CEPLAC definhou? Onde é que você estava quando o Rio Jequitinhonha é uma ponte que está lá? Há 1 ano está interditada praticamente, interdita, desinterdita, numa brincadeira, num desrespeito à região, num lugar único por onde passa o grande volume de tráfego. Onde é que esse cara que está aí discutindo negócio de ideologia, que não sabe nada, fica metido a saber e vai discutir uma coisa num estado, num país em que a BR-116, que é a Rio Bahia, e a 101, de norte ao sul, que corta o Brasil, e todos os estados estão duplicadas, em todos os estados, menos na Bahia. E o cara quer ficar discutindo o sexo dos deuses, o sexo dos anjos. Aí o eleitor brasileiro tem uma posição, uma postura, assim, nas pesquisas, conservadora, inclusive, não é tão liberal quanto se pensa. É muito conservador, e o que é pior é que fica se queixando de corrupção, de político, fica maldizendo a classe política. Eu não estou dizendo que não tem razão, não. Não tem razão na sua completude, porque os 5 dedos da mão são irmãos, mas não são iguais. Há exceções, claro.
Eu sou político que não tenho mandato, estou ainda procurando mandato, mas eu não estou nesse pacote. Então eu digo assim, você combate tudo isso, quando chega uma campanha dessa, você se omite. O que eu ouço de empresário mal dizer dos políticos, quando chega agora, cadê? Por que um não manda um chequezinho para ajudar a campanha? Não. E não é porque a gente precisa de dinheiro para dar de ninguém, não. É porque tem custos, nós vamos precisar de adesivos, nós vamos precisar de fazer a rede social que estamos fazendo, que é hoje a espinha dorsal de uma eleição. E rede social, Cléber, você sabe que nós temos conteúdo e mensagem para ela, mais do que eles, que só tem promessa, mentira, estão enganando. E outra coisa, rapaz, o povo vai cobrar, fica botando, um bota mulher, outro bota filho, outro bota outro filho, e é tudo isso. Eu desculpe, eu não tenho nada contra quem tem cargo público na família, não. Eu não tenho mulher, nem filho, nem neto ocupando cargo público nenhum. Eu passei pela minha competência, desculpe, trabalhando, me aposentei de forma digna e correta. Então, agora, amigo, sinceramente, eles paguem o preço de ficar aí se apropriando do Estado. Se apropriando do Estado como se fosse coisa deles. E aí essas interferências terminam ficando na boca do povo, na mão da polícia, nas manchetes policiais dos jornais. Eu vi uma pesquisa anos atrás, depois de uma eleição, mostrando que os eleitos para o Congresso Nacional, quem não era político em reeleição, tinha parente que era descendente de político, era filho, mulher e tal, era agente político em alguma cidade que saiu de prefeito para deputado, para coisa e tal. Então, a maioria das pessoas tinha vinculação com a estrutura política. Com a engrenagem, né? A engrenagem. Mas eu lhe digo uma coisa, eu sou filho de um pequeno comerciante de Itapé, uma pequena cidade, distrito que virou cidade, até com minha participação já ali, com 13 anos de idade. E eu vim para Itabuna, você sabe, estudei aqui, colégio público, lutei, etc. Depois fui, fiz minha faculdade de Direito de Ilhéus, que era a fundação, antes da UESC, da universidade. Depois fui disputar minhas funções, fui realizar as minhas etapas, fui abrindo meus caminhos, nunca puxei saco de ninguém, mas fui sempre fiel, agradecido, leal àqueles a que eu acompanhei. Inclusive, pouca gente na Bahia visita os que deixaram o poder. Eu passei 40 anos visitando o professor Roberto Santos. Eu sou uma das poucas pessoas ditas pela família que vai ver João Duval. Essas pessoas todas estão comigo. Doutor Roberto já faleceu, mas os filhos todos me ajudam. Família de Lomanto Júnior, a família de Luiz Viana, a família de Rui Bacelar, a família o próprio João Duval, que está vivo e lúcido, me dá conselhos e até diz: Sodré, você é o novo com bagagem antiga. Ele que cunhou essa expressão. Kleber, eu não quero mandato como quem quer um pé de cabra para arrombar os cofres públicos. Eu não quero e não preciso de mandato para poder ser salvaguarda, capa para me proteger de processo judicial, para ganhar imunidade. Eu não. Vocês olhem aí quem é que está fazendo isso e julguem. Não sou eu que julgo. Eu não estou nessa. Eu quero um mandato para servir a minha terra. Se minha terra achar que ela não precisa ter ninguém, que é melhor continuar sendo enganada, representada por quem não a representa, e deixa um filho seu de vida limpa, de total devoção aos seus ideais, suas causas, de lado para eleger os outros, em troca de nada, faça isso. Eu não vou morrer, eu vou voltar para minha casa do mesmo jeito que eu estou. Agora, até lá, eu vou de cidade em cidade, de casa em casa. E a partir disso, o pontapé inicial será na minha cidade natal, meu domicílio eleitoral, minha querida Itapé, no dia 27 de março, às 4 horas da tarde, na Câmara de Vereadores. Eu recebo a homenagem e, a parte disso, faremos um movimento para levar o interior marchando para a capital, contaminando, no bom sentido, todo mundo, de que é preciso o interior falar. Conquista teve senador, Jequié teve senador, Feira de Santana teve senador, Barreiras teve senador.
Todas as cidades importantes, várias delas tiveram. Itabuna-Ilhéus nunca. Itapé vai dar Itabuna-Ilhéus. Isso porque eu sou itabunense também. Eu sou da mesma pátria que é Ilhéus, que é a grande capitania hereditária, da qual se despegou Itabuna, se despegou Itapé. E hoje eu lhe digo, cada vez que eu saio, eu volto feliz. Eu fui outro dia a Conquista e Itapetinga, por semana. Trouxe os apoios que eu nunca esperei e trouxe adesão de mais 14 municípios. Eu já conversei com 398 municípios dos 417. Eu não estou dizendo a você que eu tenho todos, eu estou dizendo que eu conversei com todos e ninguém me disse não. Eu espero que eu tenha deixado uma semente no coração dessas pessoas. Agora, como você vem dialogando com a classe política, Itabuna e Ilhéus tem candidatos a deputado, a região tem vários candidatos a deputado estadual e federal. Algum desses candidatos já se somou com você de um trabalho conjunto? Eles estão estabelecendo as candidaturas. Eu estou conversando com candidatos, inclusive, de vários partidos. Porque, por exemplo, eu não sei se você sabe, mas aliançaram-se em torno da ideia de busca de uma cadeira de senador, Geraldo Simões, Renato Costa, Antônio Vieira, Coronel Santana, Fábio Santana e o ex-prefeito Azevedo. Todos tomaram o meu nome como candidatura suprapartidária. Você nunca os viu juntos no mesmo propósito. Eles, cada um vai ter seu governador, seu presidente, mas todos vão sufragar esse modesto nome de Carlos Sudré nas urnas. Portanto, isso eu tenho em Ilhéus também, em vários lados. Tem cidades que os dois lados estão comigo, mas isso é o quê? Credibilidade, isso é respeitabilidade, é entender a mensagem. Não é nada pessoal, a candidatura não é minha, Kleber. É sua, é de todo mundo, é minha também, é de todos. E eu estou nessa com esse propósito. E se Deus me ajudar, Kleber, no dia 4 de outubro, as urnas consagrarão pela primeira vez a eleição do primeiro senador do Grande Sul e do interior da Bahia. Mas esse processo para chegar na candidatura não é tão fácil assim, né? Você tem de sondar um partido, tem de ter um pé em outro para ver como é que é esse jogo de bastidores. Eu vou dar uma pista para você, né? Sim. Kleber, é o seguinte, eu fui convidado há 1 ano e tanto atrás para ajudar na refundação do velho Partido Trabalhista Brasileiro. Eu não tinha projeto, não era candidato a nada e refuguei ser presidente no Estado. Fui convidado pelo presidente Vivaldo Barbosa de Oliveira, ex-secretário de Justiça do Rio, ex-deputado federal e líder do PDT na Constituinte, etc. Tal. E aí eu fui convidado. E comecei a ajudar quando surgiu essa ideia de uma candidatura majoritária através da minha pessoa. Muito bem. E esse trabalho vem sendo feito na coleta de assinaturas no país inteiro para alcançar um quantitativo de 500 mil assinaturas. Vai alcançar esse ano. Mas o partido precisa já estar chancelado no TSE até o dia 3 de abril, para poder no dia 4 eu me filiar a um partido já existente. Dificilmente vai acontecer. Mas aí o que é que eu fiz? As conversas que eu fui tendo, eu fui liberado pela direção nacional para fazer outras conversas, algumas por indicação deles. E no sábado passado eu fui à casa do presidente nacional, que me recebeu por mais de 2 horas, analisando o quadro político do Brasil e da Bahia, e ele me disse o seguinte, inclusive, não vai estar, teve uma fratura, não vai poder estar em Itapé no próximo dia 27, mas vai estar na convenção de Salvador do partido onde eu me filiei. Aí você pergunta, qual é esse partido? Eu fiz um desenho. Eu quero um partido pequeno. Partido pequeno você não vai ter tempo de televisão, que eu não estou achando que é muito necessário. Nem fundo partidário também? Nem fundo partidário. Não é muito necessário pelo seguinte... Veja bem, Enéas com 15 segundos, gritou que o nome dele é Enéas, e gerações depois dele aí reverberam isso até hoje. É rede social, é contato e mexer as pedras no tabuleiro, as pedras certas. É o que eu, com a experiência de mais de 50 anos, estou fazendo. Agora, por outro lado, eu estou fazendo isso, tive 4 convites de coisa. Eu também
vim fazendo isso, Kleber, da seguinte forma, de forma discreta. Porque se esses mangangões lá, os donos da Bahia, e de um lado e do outro, descobrir o que eu fiz até agora, o que eu cozinhei na minha panela, eu vou deixar para quando eles destampar a panela ver o que eu fiz. Então, eu tenho que esconder o jogo, não posso estar dizendo qual é partido e tal. Mas eu lhe garanto que eu vou anunciar publicamente, neste mês, o partido, a tempo, que eu tenho até o dia 4, para poder me filiar. Eu vou me filiar num partido decente, que não esteja debaixo das axilas do governador, nem do seu oponente, nem do presidente, nem do seu concorrente. Eu quero um partido que pense no Brasil, um partido de história decente e limpa, que pense na Bahia e que me permita pensar pela região nossa, pensar pela Bahia e pensar pelo Brasil. Você já está montando seu projeto de campanha, os pontos básicos de diálogo com o eleitor? Quais são esses pontos que você pretende enfatizar? Bom, em primeiro lugar, minha primeira prioridade é educação. A segunda prioridade é educação. A terceira é educação, porque eu acho que a partir daí você vai cuidar da saúde, você cuida do saneamento, da segurança pública que está aí maltratada, do meio ambiente, do trabalho, emprego, justiça social e desenvolvimento econômico. Essa é a síntese. Sudré, nosso tempo é limitado e que mensagem você deixa para o nosso eleitor? Eu quero que a juventude tome nas suas mãos os seus destinos, que são os destinos da região e do Brasil. Eu quero que os eleitores do sul da Bahia, todos nós, todos você e eu, tenhamos siso de que a vida toda a gente deu voto a esses visitantes, esses gafanhotos que vêm aqui morder de 4 em 4 anos as folhas dos cacauás e deixar os cacauás despelados. E voto num filho da região, faça essa experiência. Em 136 anos nós ficamos votando nos outros, não deu certo. Arrisque uma vez, são 2 vagas de senador, libere uma para você próprio, para a sua região, que é a nossa região, e me eleja. Eu vou lhe dar muito gosto, eu vou lhe dar muita alegria, e você vai poder dizer, Carlos Sudré, um senador para eu chamar de meu. Tá bom. Sudré, muito obrigado. Mas como é fim de semana e sextou, uma dica de filme, né? É O Morro dos Ventos Uivantes, baseado num romance de Émile Brontë, que já teve 7 remakes no cinema, na história do cinema. O primeiro foi em 20, o segundo em 39, foi um dos filmes mais caros da história do cinema, e teve até uma versão espanhola. E essa versão de 39 foi com Laurence Olivier e Marley Oberon, né? A de hoje, a história do filme é a história de 2 famílias, a Henshaw e Linton, que 2 pessoas que vivem uma paixão obsessiva e uma vingança também. Um livro também para o fim de semana é Devorando Nietzsche, por um niilismo sul-americano do argentino Julio Cabrera, que faz uma releitura de Nietzsche nos dias atuais, a partir da ótica latino-americana e com uma visão crítica da própria realidade, numa linguagem também nietzschiana, cheia de aforismos. Um livro interessante e instigante para o leitor. Bom final de semana.